1 Coríntios capítulo 6, versículos 5 até 8. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós, outros. Por que não sofreis ante a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã e Te agradecemos por esta leitura que acabamos de fazer, ó Deus. Te pedimos que o Senhor Deus cada vez venha colocar no nosso coração a paz do Senhor, para que em todo tempo sejamos tendo sabedoria para decidir, ó Deus, como agir nas situações difíceis de desentendimento, de discórdia, ó Deus, mas que sempre o Senhor nos dê a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma historinha aqui, fábulas, né? Provavelmente não existiu, mas pode até ter existido algo parecido. Quando um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para o enxame de abelhas. Ele começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras, na esperança de destruir o ninho. Todo mundo sabe o final da história, né? A única coisa que ele conseguiu foi que o enxame inteiro saísse atrás dele. E o urso fugiu a toda velocidade. Só se salvou porque mergulhou a cabeça num lago. Moral: mais vale suportar um só ferimento em silêncio que perder o controle e acabar todo machucado. Irmãos, da mesma forma que essa fábula, ela não é uma história verdadeira, é claro que esse conceito não vai se aplicar a tudo na nossa vida. Mas eu creio que se a gente parar para pensar nesta necessidade de nós buscarmos a paz, e comparado ao que nós lemos hoje, eu acredito que muitas vezes a sabedoria nos faz ficar um pouquinho calados em muitas situações. Nós conhecemos esta passagem de 1 Coríntios. Paulo está falando sobre litígio entre irmãos, uma briga tão grande que começou, eles levaram, uns levando o outro, né? Um levando o outro no tribunal. E Paulo não disse que ninguém deveria resolver o caso, mas primeiro ele estranhou que não houvesse ninguém lá no meio deles, né? Porque vocês não julgaram aqui dentro mesmo? Vocês vão um dia julgar o mundo lá, aquela cena do Apocalipse, né? Vocês estarão lá julgando o mundo. Não podem julgar um probleminha aí que existe entre os irmãos? E Paulo diz outra coisa: só de haver discórdia entre vós já é uma completa derrota. Por que está havendo tamanha discórdia que está crescendo a ponto, né? Porque não era qualquer discórdia, era uma discórdia que estava crescendo a ponto de se levar a um tribunal. E aí ele dá esse conselho que é parecido com a fábula do urso. Qual é o conselho? No final do versículo 7:
Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E na linguagem de hoje diz: não seria melhor aguentar a injustiça, mesmo se fosse uma injustiça? Não seria melhor ficar no prejuízo? Eu coloquei como tema dessa mensagem nosso silêncio. É uma proposta que ela pode funcionar em muitas situações. Porque como aquele urso que foi resolver o problema de uma abelha, ele encontrou uma multidão de seguidores, né? Muitas vezes nós, se não formos sábios, agirmos grosseiramente, nós não vamos a resolver problema algum. Nós vamos arrumar muitos outros problemas. Conselho muito sábio também é esse de Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas o contrário, a palavra dura suscita ira. Eu sei que na maioria das vezes, quando nós observamos, nós já falamos, nós já criamos a confusão, nós já reagimos. Não é fácil. Quando você recebe uma fechada no trânsito, a reação vem em segundos. Acho que a reação passa antes pela emoção do que pelo cérebro. E quando você viu, você quase que também já acelerou, ou buzinou, ou ficou nervoso com alguém. Mas em muitas situações nós precisamos realmente ter paciência. E como diz aqui, não seria melhor ficar no prejuízo? A atitude que Paulo propõe é uma atitude que exige muita humildade. Ficar quieto. Mas com certeza nosso silêncio pode falar muito mais do que muitas palavras malditas. No silêncio nós conquistamos até o inimigo. Porque o silêncio representa que nós amamos, que nós respeitamos o próximo. E quando alguém faz alguma coisa contra nós e ele não vê a reação, muitas vezes ele mesmo percebe e vem pedir perdão para nós. Melhor do que uma palavra dura de vingança é uma resposta branda e delicada. Mais sábio do que dizer bobagens é ficar quieto, reconhecendo que Deus conhece todas as coisas e é o justo juiz. Então sempre é bom lembrar dessa parte. A ideia de que Deus conhece todas as coisas. Deus também é o justo juiz. Ele é aquele que vai cuidar de tudo e cuida de tudo em todo tempo. O controle está nas mãos de Deus. E aqui nós terminamos com uma frase, né? Que a vingança murcha a nossa alma, mas a bondade renova a nossa vida. Deus quer que nós estejamos agindo com amor. Não foi de forma diferente que Deus agiu conosco, com amor, com misericórdia. E Ele ainda age, né? Muitas vezes nós carecemos dessa misericórdia. E com certeza aquele que recebe misericórdia, a primeira coisa que ele precisa é aprender a doar-se em misericórdia. Quanto mais nós reconhecemos o amor e a misericórdia de Deus se renovando a cada dia, mais nós devemos nos despertar também em amor e misericórdia para com as pessoas. Portanto, irmãos, quando nós somos feridos, a nossa tendência é revidar, prejudicar, desqualificar o nosso ofensor e até a família dele. Mas que possamos seguir o conselho de Paulo em muitas vezes ficar no prejuízo. E essa palavra até não é muito certa, né? Porque será que nós vamos ficar no prejuízo? Acredito que não. Acredito que se nós buscarmos a paz, nós já
tivemos uma grande vitória, e que assim nós possamos cumprir a ordem, o amor de Jesus.